Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista da Borda do Campo, já faz muito tempo. Foi na segunda metade da década de 80. E aqui chegando, eu ouvi pela primeira vez o termo missões, missionário, e talvez por causa do movimento que havia naquela época, eu entendi o seguinte: missões é só para quem vai para algum lugar muito distante. E aos poucos eu fui aprendendo que não é só isso, que missões é mais abrangente. Mas eu sei também que há aqueles que têm, como eu tinha naquela época, uma ideia um tanto quanto incompleta ou equivocada. Um irmão recentemente me procurou e me perguntou: aqui na Igreja Batista da Borda do Campo não há um programa de evangelismo local. Vocês só fazem missões transculturais, não há um evangelismo local. E eu disse a eles que não é verdade. Nós temos sim evangelismo local. É verdade que não temos um programa sistemático, não temos um departamento de missões urbanas, isso é verdade, mas nós fazemos evangelismo local. Eu espero que até o final deste culto vocês entendam isso. E assim como no domingo passado, nós tivemos um importante momento de reflexão que o Átila nos trouxe sobre o sofrimento, e se você não viu, convido você a assistir pelo site. Eu espero que hoje nós tenhamos um momento muito importante a respeito de missões. Nós vamos começar no próximo domingo uma série nova, que é a série do mês de agosto, sobre missões. Nós não fazemos mais conferência missionária como antes, mas se nós fizéssemos uma conferência missionária, apenas como curiosidade, esta seria a 21ª. Há 21 anos, nós temos feito todo ano um momento específico sobre missões. E a minha oração é que nós saímos daqui hoje à noite entendendo o que de fato Deus quer de nós. E para isso eu convido vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 14. O tema de hoje é uma grande tarefa para a Igreja de Cristo. E quando nós falamos uma grande tarefa para a Igreja de Cristo, não entenda que é uma grande tarefa para a instituição Igreja Batista da Borda do Campo, ou este prédio. A Igreja de Cristo somos nós, pessoas. É uma grande tarefa para nós. E talvez aí você esteja dizendo: não, isso não é para mim. Mas eu quero dizer que é para todos nós que já aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O Evangelho de Marcos, a partir do versículo 14, no capítulo 16, diz: finalmente, apareceu Jesus aos 11 discípulos, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esta é a palavra de Jesus, que é conhecida em outros
momentos ou em outros evangelhos como a grande comissão. O texto de Mateus é o mais conhecido, mas eu quero situar vocês, contextualizar. Jesus disse essas palavras para os seus discípulos no momento em que ele estava a ponto de subir para o Pai. As últimas palavras de Jesus. Isso tem uma importância muito grande. E quando nós percebemos que essa recomendação, essa ordem de Jesus, nós olhamos para o texto e percebemos que a versão em português traz esses dois imperativos: ide e pregai. Vocês que ainda não se inscreveram no grego, vocês poderão se inscrever. E aí vocês vão perceber que, na verdade, há um imperativo apenas, que é pregai. Então, na verdade, literalmente seria indo, pregai. Na versão de Mateus, que é a mais conhecida, aparece lá a parte mais importante, o núcleo, é justamente fazei discípulos. Como? Indo, ensinando, batizando. Aqui aparece o termo pregai, que na verdade é o fazer discípulos. Então, essa é a grande tarefa para a Igreja de Cristo: pregar o Evangelho. Mas como é que eu posso pregar algo que eu não conheço, que eu não sei o que de fato é? Então é importante que nós nos lembremos o significado da palavra evangelho. No próprio original, a palavra evangelho significa as boas novas. Boas novas, as boas notícias. E que boas novas são essas? Que boa notícia é essa? A primeira boa notícia parece que não é boa, mas ela é excelente. Nós somos pecadores. Essa é uma excelente notícia. Nós somos pecadores. E esse é o primeiro passo. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, que eu peco, que eu erro. Mas a segunda parte é a mais importante e a melhor para nós. Somos pecadores, mas há possibilidade de reconciliação com Deus. Essa é a boa nova. E qual é essa possibilidade de reconciliação com Deus? Jesus Cristo. É a única possibilidade de reconciliação com Deus. Em outras palavras, a boa notícia, o Evangelho, diz claramente que somos pecadores, estamos em conflito com Deus, mas a possibilidade de entrarmos em paz com Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele, Deus, veio ao mundo, se fez homem, morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. E quando eu creio, eu posso ter essa reconciliação com Deus. Ou como diz João, lá no capítulo 13, um versículo bastante conhecido: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia. Há possibilidade de salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. E quando nós olhamos de volta ao texto, a respeito dessa grande tarefa para a Igreja de Cristo, nós vamos perceber que essa é a missão da Igreja de Cristo. O próprio termo missão significa ação, tarefa, ordem, compromisso, encargo. Então, como Igreja de Cristo, nós temos uma grande tarefa. Qual é essa grande tarefa? Proclamar, pregar, anunciar: Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Essa é a grande tarefa da Igreja de Cristo, e nós somos a Igreja de Cristo. Essa é a nossa tarefa. E é justamente isso que justifica o tema da nossa série de missões, abordando o mundo com o Evangelho.
Espero que vocês tenham gostado, especialmente que vocês tenham notado esse borda em destaque. Essa é a missão da borda, e é exatamente a isso que eu quero conclamar vocês a refletirem. Qual é a nossa tarefa, qual é a nossa missão como Igreja de Cristo? A nossa missão, proclamar o Evangelho. E dessa forma, é claro que nós temos que olhar para nós como corpo de Cristo, não para as outras igrejas, para as outras comunidades. Mas é preciso deixar claro que não se concebe uma igreja de Cristo que não tenha foco em missões. Não se concebe. Uma igreja de Cristo que não tenha foco em missões está ignorando a própria palavra do nosso Deus. Porque essa é a missão principal da igreja de Cristo: proclamar, anunciar, pregar o Evangelho. E para isso, ele nos deu as orientações. No texto aparecem as duas estratégias para anunciarmos, para pregarmos o Evangelho: ir e sustentar. A primeira delas, ir. E é claro que a primeira pergunta é muito importante. Ir para onde? Eu tenho que ir, mas para que lugar? O texto deixa bem claro. Então é para pregar a todas as nações. Mas eu penso que Atos 1:8 nos responde claramente. Então vamos à leitura de Atos 1:8. Mas recebereis poder, Jesus dizendo isso para os seus discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judeia, que era a província, e Samaria, que era o lugar logo ao norte da Judeia, e até os confins da terra. Aqui está a resposta: para onde temos que ir? A meu ver aqui, claramente, 3 lugares distintos. Jerusalém, onde eles estavam, então é o nosso aqui. Nós temos que anunciar aqui, na nossa região, que Jesus Cristo salva. Nós temos que anunciar em lugares mais distantes, Judeia, Samaria, ou missões nacionais, como vocês queiram. E nós temos que anunciar lá, em lugares mais distantes, ou os confins da terra, que Jesus Cristo salva. Então são 3 dimensões, e é importante deixar claro, e nós entendemos desta forma, que não é primeiro aqui, depois que nós alcançarmos aqui, nós vamos ali, depois que nós alcançarmos ali, nós vamos lá. Não, é ao mesmo tempo. Nós temos que nos preocupar com o aqui, o ali e o lá, ao mesmo tempo. E também não é compartimentado. A Igreja Batista da Borda do Campo se preocupa com o aqui. A Igreja Batista Central vai se preocupar com o ali. E a primeira Igreja Batista, ou a Igreja Presbiteriana, ou a Igreja Metodista, vai se preocupar com o lá. Não. São as 3 dimensões para nós. Nós temos que nos preocupar com as 3 dimensões. Por isso, o ir envolve toda uma movimentação. É uma movimentação. E quando nós nos recusamos a nos movimentar, Deus nos movimenta. Vocês se lembram da igreja primitiva? Eles tinham recebido essa ordem. E eles ficaram em Jerusalém. Veio a perseguição e eles tiveram que se movimentar e se espalhar. Então Deus espera de nós que nós nos movimentemos. Agora, para quem é essa recomendação? Essa recomendação é para todos. Então, quem que vai? Só aquele que é conhecido como missionário? Não, todos nós temos que ir. Então eu tenho que ir para o Timor-Leste, onde está o Dayan? Não, não é bem assim.
O que significa o ir é que há uma movimentação. Eu tenho que ir, nem que seja para atravessar a esquina e falar com o meu vizinho, falar com o meu amigo, com o meu parente. Eu tenho que ir. Há uma movimentação. A igreja de Cristo é feita dessa movimentação. Por isso é ação. É verdade, isso cabe a todos nós. Amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, de volta às aulas, volta das férias, de novo o trânsito vai ficar mais intenso. E é justamente ali que eu tenho que proclamar. Eu vou estar, se você levantar mais cedo com sono, não está mais acostumado porque passou um mês de férias e vai estar de mau humor, tem que deixar o mau humor de lado. E se lembrar, você tem que anunciar por meio da sua vida, por meio da maneira como você trabalha, da maneira como você age com os seus colegas, da maneira como você tem agido com os seus vizinhos, os seus parentes, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Há uma movimentação. É verdade que há alguns vocacionados, que são chamados de missionários, e esses dedicam um tempo integral para missões. Alguns vão mais longe, isso é verdade. E convencionou-se chamar a esses de missionários. Mas essa tarefa é para todos nós, anunciar é para todos. E alguns vão mais longe, e por isso mesmo é que o termo é plural, missões, porque não é uma tarefa individual. Eu sei que às vezes há uma tendência de achar que missões, aqui na Igreja Batista da Borda do Campo, é para o Conselho Missionário, para o Departamento de Missões. Não é verdade. Missões é para todos. Eu dou a minha oferta e agora vocês façam a obra. Não, não é assim. É mais do que isso. E nós somos chamados a entender qual é a nossa real tarefa a respeito disso. Então, é importante saber fazer um diagnóstico a respeito da Igreja Batista da Borda do Campo. Eu quero fazer isso junto com vocês. Para onde nós estamos indo? Será que a Igreja Batista da Borda do Campo, que somos nós, e você que nos está visitando hoje, sinta-se parte desta família. Volte outras vezes se você gostou desta grande família aqui. E espero que isso seja para você também. Você está convidado a essa grande tarefa. Então, para onde nós estamos indo como Igreja de Cristo? Primeiro, o aqui. Talvez você pense, ainda hoje esteja pensando, nesta comunidade não há evangelismo local ou urbano. Mas eu quero mostrar a vocês que há. Nos cultos, há evangelismo urbano. Talvez muitos de vocês não sabem, mas o Ministério Infantil está evangelizando. E lá embaixo está havendo um importante trabalho nestas férias agora, lá para as crianças. Então, está acontecendo isso. Na escola bíblica, há evangelismo. Nos pequenos grupos também há. E se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, eu quero convidá-lo a procurar o pessoal da recepção, você pode procurar a mim no final do culto. Eu quero me integrar num pequeno grupo. Ali no pequeno grupo há evangelismo. No artesanato, a Vilma está lá e a toda a sua equipe, as mulheres, toda segunda-feira, ali há evangelismo. Ali está sendo anunciado que Jesus Cristo salva. No CRAU, vocês viram o aviso, o Davi está lá. Amanhã é o início desse curso sobre finanças. No CRAU,
Ainda que se fale, aí você pode dizer, mas há compatibilidade entre Jesus e dinheiro? Se você acha que não há, vem amanhã assistir ao início do Crown. Ah, sim. Então ali no Crown está sendo feito, estão evangelizando. Na ação social também. No núcleo da Vila São Pedro também. No Bola na Rede. O Igor e toda a sua equipe, que trabalho eles estão fazendo com aqueles meninos da Vila São Pedro por meio do esporte? E não é só o futebol, é mais do que isso. Na escola de música, na escola de esportes, o Bruno e toda a equipe dos Sinais de Amor, anunciando aos surdos que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E é claro, nas ações isoladas de tantos homens e tantas mulheres aqui, que estão anunciando, e nós nem ficamos sabendo. Aquele conhecido trabalho de formiguinha, mas anunciando, Jesus Cristo salva. E quantos de vocês estão anunciando no local onde vocês vivem, convivem, por meio da vida de vocês, anunciando, pregando o Evangelho? Então, nós estamos pregando o Evangelho aqui. Claro, precisamos fazer mais? Mais. Quanto mais fizermos, ainda temos que fazer mais. Nós queremos excelência. E por isso precisamos da colaboração de todos. Mas vamos ver o ali, um pouco mais distante. Temos o Júnior, a Adriana e a Sofia. Júnior, fique em pé, por favor. Onde é que você está aí? Aí, o Júnior. O Júnior é missionário e está baseado aqui em Santo André. E ele tem trabalhado com uma faixa etária que vai de criança, adolescentes e jovens. E ele estava me dizendo que mais de 70% das pessoas que se convertem estão nessa faixa, de 4 a 24 anos. E eles têm feito um trabalho, produzido material, dando treinamento para alcançar essa faixa, crianças, jovens e adolescentes, não só em Santo André, mas no Brasil inteiro e até fora do Brasil. O Johnny, lá em Goiânia, evangelizando atletas. O Marcos Amado e a Rosângela, baseados em São Paulo, estão produzindo materiais, estudos e treinamento e preparando missionários para irem para o mundo muçulmano. O Milton e a Raide estão baseados em Anápolis. Eles fazem parte da missão Asas de Socorro, que dão suporte para missionários, para que eles transponham todas as dificuldades da floresta amazônica, que possam chegar por meio de pequenos aviões até as aldeias onde há trabalho missionário. O Daniel Magalhães e a Maristela estão lá no norte do Tocantins, trabalhando com a etnia Craô. O Edson Bacairi e a Terezinha estão lá no Mato Grosso, evangelizando a etnia Bacairi. O Edson é dessa etnia. O Henrique Terena e a Corina, sua esposa, os dois são da etnia Terena, lideram o COMPLEI, que é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Indígenas, que tem feito um trabalho significativo entre líderes indígenas, especialmente alavancando a conhecida terceira onda. O Adriano Bacairi e a sua esposa Ruth estão no Maranhão, evangelizando. Ele é da etnia Bacairi, mas eles estão evangelizando uma outra etnia, Guajá, uma outra língua. E quando nós olhamos para o lá, lugares mais distantes e inóspitos, mais difíceis de chegarmos, claro, nós nos lembramos do COI e da Miriam, que há tanto tempo
30 anos, 36 anos, trabalhando lá em plena floresta amazônica. Em plena floresta amazônica. Você pode imaginar, talvez você ache amanhã no trânsito de São Paulo, que bom seria se eu estivesse com um COI em plena floresta amazônica. Talvez para passar alguns dias. Mas de repente você olha, não há como sair dali, à espera de um avião de asas de socorro. Os índios conseguem transpor aqueles rios todos. Eles parecem que têm um GPS aqui, né? Eles conseguem, mas, vejam, é uma vida dura, com dificuldade, mas eles estão ali porque eles amam aqueles Yanomamis. O Marcos Mayuruna e a família estão no Vale do Javari, que concentra várias etnias. E o Marcos Mayuruna tem feito um trabalho de evangelismo especialmente com jovens índios, um índio evangelizando índios de várias etnias. O Leandro Guarnieri e a Priscila estão lá em Portugal, no norte de Portugal, na cidade de Braga. E eles começaram uma igreja voltada para jovens universitários, chamada Norte Verdadeiro. René e a Sara vivem em Roma, na Itália. Estão fazendo um trabalho surpreendente. Parece que nunca se viu tanto italiano se convertendo, tanto italiano dizendo, Jesus Cristo é o meu Senhor. É a ação do Espírito Santo, movendo, e Deus move. Uma igreja recente, nova, e um casal jovem, e há várias congregações. Isso, há alguns anos, era uma coisa impensável. Quando nós olhamos para o Felipe Amado e a Cristina, 2 jovens, estão ali no Líbano, trabalhando com muçulmanos, especialmente com refugiados, mostrando a eles, dando amor para eles, recepcionando aqueles refugiados com uma vida tão difícil, um momento tão crítico da vida deles. O Dayan e a Mirna estão lá no Timor-Leste. Será que você, no seu mapa mental, você consegue achar o Timor-Leste? Parece que é lá do outro lado do mundo, perto lá da Austrália, um pouco mais para lá, uma ilhazinha que antes pertencia à Indonésia, já foi possessão portuguesa. E Dayan e Mirna estão lá, para anunciar que há salvação para aquele povo. E quando nós olhamos para nós aqui, o nosso novo grande desafio, a África, até este momento, não tínhamos nenhum missionário na África. Nós até já podemos dizer que temos missionário na África. Alguém que saiu do nosso meio, o Roger e a Ludmila. Um dia o Senhor colocou no coração deles de servirem na África. Estão deixando tudo o que eles tinham para viver uma vida mais difícil, num lugar mais difícil, mas para mostrar ali na África que Jesus Cristo é o Senhor. Então estamos chegando lá, estamos lá. Aí você pode até perguntar, mas a ordem não é, ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações, a todas as etnias. A Igreja Batista da Borda do Campo não vai conseguir alcançar o mundo inteiro. Essa é uma grande verdade. Mas uma outra grande verdade é que Deus espera que nós façamos a nossa parte. Porque é um trabalho coletivo. E nós queremos chegar lá. Agora, não basta ir, é preciso sustentar espiritualmente, sustentar emocionalmente e financeiramente. Quando nós olhamos para o espiritualmente, missões envolve batalha espiritual, e há uma grande batalha espiritual. E
E quando nós olhamos para essa grande tarefa, parece impossível para nós, seres humanos. Mas quando nós olhamos para Atos 1:8, mas recebereis poder. O poder não está em nós, é o Espírito Santo que vai nos capacitar para anunciar ao mundo. Então, é uma batalha espiritual, carece de oração. Por isso, missões e oração caminham juntas. Nós precisamos sustentar os nossos missionários em oração. Precisamos nos lembrar de que eles estão, muitas vezes, sozinhos. Sozinhos, em lugares difíceis, e precisam ser sustentados em oração. Vocês já pensaram que diferença faz para um missionário saber: eu estou passando neste momento por um período difícil, mas eu sei que há pessoas que oram por mim lá na borda? Faz toda a diferença. Precisamos também orar por aqueles povos que estão sendo alcançados. Se você não tem a lista, eu posso dar a você essa lista. Lembrando, timorenses, portugueses, italianos, Yanomamis, e vai por aí afora. Orar por eles, para que Deus os alcance com a sua infinita misericórdia e graça. Nós precisamos orar para buscar a Deus discernimento. Como é que foi esse processo do Roger? Não é algo que acontece de repente. É um processo mais lento, trabalhado. Eu venho dizendo já há vários anos, isso estava no meu coração: olha, não temos missionário na África. E, de repente, aparece o Roger dizendo: o meu coração arde pela África, eu quero ir. E não era alguém que não tinha o que fazer, não, era alguém que estava com a sua vida constituída, que está deixando uma vida segura aqui, para ir lá, para anunciar. Isso não é uma decisão humana. Isso é receber poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o discernimento de Deus, aonde mais Deus quer que a Igreja Batista da Borda do Campo vá. Estamos prestes a ir para a África. Onde mais? Então, precisamos orar. Isso é oração, motivo de joelhos dobrados. Precisamos orar para que Deus nos dê recursos financeiros. Precisamos orar para que Deus capacite mais pessoas. Temos tantos jovens capazes, para que Deus forme novos missionários, porque é um processo demorado de formação. Mas é preciso também o sustento emocional. O missionário precisa desse sustento emocional, do cuidado. Precisamos dar esse suporte emocional. O missionário que está longe precisa saber que há pessoas que oram, que se preocupam com eles. E nós, confesso que aqui é o famoso mea culpa. Eu confesso o meu pecado, a minha culpa aqui. Eu tenho sido negligente nessa área de não divulgar a vocês os e-mails, os contatos dos nossos missionários. Eles precisam receber um telefonema ou um e-mail dizendo: olha, eu não conheço você, talvez você não conheça, mas eu estou orando por você. Isso faz diferença. Isso levanta o ânimo. E quando o missionário vem, estiver aqui entre nós, precisamos dar um carinho para ele, convidá-los para um lanche, para um jantar, um almoço mais gostoso, perguntar da vida deles. Precisamos visitá-los quando possível. E alguns até têm feito isto. Alguns têm ido uma semana em plena selva amazônica, passando uma semana com o COI. É possível isso. E o desafio também vale para mim, né? Quem sabe alguns
ir a Roma para visitar o René, é melhor, né? Ou ir a Portugal visitar o Leandro. Talvez há todo um projeto do governo brasileiro para ensinar português lá no Timor-Leste, porque é uma das línguas oficiais do país, mas cerca de 2% da população fala português. Então, quem sabe, alguns podem dar um tempo para ensinar português lá no Timor-Leste. Há projetos. Então, visitar os nossos missionários, isso faz muita diferença. Agora, quando nós olhamos para esse terceiro ponto do sustento, financeiramente, missões custa. E custa dinheiro também. Isso não é novidade, não é coisa atual. No tempo de Jesus já era assim. Basta vocês lerem as cartas de Paulo. Então, precisamos participar financeiramente para sustentar os missionários. Agora, quando eu digo sustentar financeiramente, há uma lista. Eu li hoje aqui uma lista de missionários que são sustentados. Agora, eu preciso ter um sustento regular, mês a mês. Eu não posso pensar, eu vou dar uma oferta no mês de dezembro, mas como é que ficam os outros 11 meses? Ele precisa comer, ele precisa sustentar a sua família. Então não é que nós estamos pedindo dinheiro para nada, mas é para sustentar aquele missionário que está se dedicando integralmente para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é a única possibilidade de salvação para este mundo. Precisamos sustentar financeiramente. Precisamos, mês a mês, contribuirmos para que haja, para que o reino avance. Esse é o nosso desafio. Eu sei que não é fácil. Eu sei que vários de nós temos dificuldades, mas nós somos chamados a isso. Não significa que uns vão sustentar espiritualmente, outros emocionalmente. E aquela meia dúzia vai sustentar financeiramente. Não. São as três para cada um de nós. Assim como o aqui, o ali e o lá é ao mesmo tempo, o sustentar espiritualmente, emocionalmente e financeiramente é para todos. Mas qual o valor? E aí eu quero resgatar a palavra do Átila. O valor é aquele que o Senhor colocou no seu coração. Esse é o valor. Mas não deixe de participar. É privilégio. Assim como a oração é privilégio, a contribuição é privilégio. Deus poderia alcançar o mundo inteiro sem a nossa participação. Poderia, Ele é todo poderoso. Mas por sua infinita graça e misericórdia, Ele nos deixa participar. Nós somos cooperadores. Sabe, eu vou fazer aqui uma metáfora não muito assim filosófica, nada disso, muito pelo contrário. Mas imagine você, ali vai aquele joguinho de futebol, e aparece o Neymar, e o Neymar convida mais 3 ou 4. A comparação é ruim, mas é mais ou menos isso que acontece. Deus nos convida para participar com Ele. Eu não sou nada diante do poder de Deus, mas Ele me convida. Ele convida vocês todos para participarem. Ele quer que nós estejamos, é privilégio nós participarmos do time de Deus para alcançar o mundo. E qual o efeito dessa pregação? O efeito da pregação está no versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aqui eu quero deixar bem claro, a nossa missão é ir e pregar. Essa é a nossa missão, pregar indo. Agora, salvar não é tarefa do missionário, não é tarefa da Igreja Batista da Borda do Campo e de nenhum cristão.
Salvar é tarefa de Deus. Que bom que é isso. Isso nos faz descansar. É Deus quem realiza isso. Façamos a nossa parte. Vamos pregar indo. Agora, quem crer e for batizado será salvo. Agora, é importante deixar claro que não adianta terrorismo, não adianta você pressionar a pessoa, não adianta você agarrar a pessoa e dizer, se você não crê em Jesus Cristo, não é assim. Mas nós não podemos omitir a verdade bíblica. Se você não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o que diz a palavra de Deus está aí. Você será condenado. Ou na nossa linguagem popular, você irá para o inferno. Essa é a verdade. Eu não quero fazer terrorismo, mas essa é a verdade bíblica. Nós precisamos anunciar isso. Eu não quero que você seja condenado. Por isso eu quero anunciar a você que Jesus Cristo pode libertar você. E aqui uma observação com respeito a esse texto. Quem crer e for batizado. Não é o fórum ideal para isso, mas eu não posso deixar de abordar isso. Então eu creio, mas eu ainda não fui batizado, então estou condenado? Veja a segunda parte. Quem, porém, não crer será condenado. O texto não diz, quem, porém, não for batizado e não crer será condenado. Não. A condição básica para ser salvo é crer. É claro que ser batizado é ordem. Alguns resistem ao batismo, mas é ordem bíblica. Porque o batismo é o momento em que você torna público para todas as pessoas e para o mundo espiritual. Eu sou de Jesus. Eu tenho uma nova vida. Isso é o batismo. Então você que ainda não foi batizado, aceite a ordem de Jesus e seja batizado, passe pelas águas e proclame que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, que você tem uma nova vida. Mas nós não podemos omitir essa verdade. A nossa função é proclamar. E com tudo isso, o que nós esperamos da Borda como igreja de Cristo? A primeira coisa, que vá e pregue o Evangelho. Nós precisamos estar atentos. Todos nós temos que estarmos atentos. É preciso não negligenciarmos a palavra. Se a liderança desta igreja não estiver colocando isso como prioridade, vocês têm que vir conversar conosco. Vocês têm que dizer, olha, vocês não estão atendendo a ordem bíblica. É isso que se espera de nós. Que mais que se espera de nós? Que por causa, não da Igreja Batista da Borda do Campo, não da nossa ação, da nossa oração, do nosso sustento financeiro, mas por causa da misericórdia e da graça de Deus, várias tribos, povos, raças, confessem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. É isso que Deus espera de nós. Isso é missões. Aqui, ali e lá. E para que nós tenhamos assim novo ânimo, não desanimemos, porque a tarefa é grande, porque há um volume grande financeiro envolvido nisso. A responsabilidade de enviarmos o Roger para a África é muito grande. Precisamos orar para que várias outras igrejas entrem no projeto dele. Oração. Mas para que tenhamos novo ânimo, eu quero lembrar a vocês um cântico bastante conhecido. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. De tantas culturas, línguas e nações, todos vão adorar o Senhor Jesus. Todos. E para que nós tenhamos um vislumbre disso, há um vídeo em que aparecem frutos
do trabalho missionário aqui da Borda, declarando essa verdade em línguas diferentes. Não estão todas, mas apenas para que você tenha essa vaga ideia. Então vamos ao vídeo. Jesus Christus makane Salvador, nonai ba hanemore. Sesa ituka auditi ituka nu emma mama ituka wa unai ambenha. Jesus Cristo ma o igeya o ben ajai nama gairan teya. Yechu apa I a yarate annan a hameme hamiko kamu harannan. Cristo è il mio Salvatore, è il Signore della mia vita. Jesus Cristo é o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Ainda bem que apareceu no final uma língua inteligível para nós, né? A nossa grande bênção é que o nosso Deus entende todas as línguas, todas. E quem sabe um dia, lá na eternidade, você vai encontrar um índio gavião, que você nem sabe que é gavião, mas eu não sei como vai ser. Eu só estou imaginando na minha mente carnal aqui, você encontrando com um índio da etnia gavião e você perguntar para ele, como é que você chegou aqui? Eu cheguei aqui por causa da graça e misericórdia de Deus. Até um hino bastante conhecido, foi graça. Ele vai dizer isso. Mas aí ele vai dizer, mas você tem parte nisso. E você vai dizer, eu? Eu não conheço você, eu nem falo a sua língua. Quem sabe até você estará falando português, ele estará falando gavião e vocês vão se entender. E você vai dizer, eu? Sim, porque um dia você orou por mim. Um dia você sustentou aqueles índios gaviões que estão traduzindo a Bíblia para a língua deles, preparando lições, porque um dia você contribuiu. É isso. Não nos esquecemos, ainda que você passe por dificuldades, não espere, quando eu estiver bem, eu vou participar. Não. Assim como no domingo passado o Átila lembrou, ainda que passemos por dificuldades, nos lembremos do amor do nosso Deus. E é esse amor que nos sustenta. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos porque o Senhor deixou essa palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Talvez haja entre nós, ou entre aqueles que estão nos ouvindo pela internet, alguém que ainda não crê. Eu quero dizer que você caminha a passos rápidos para a condenação. E hoje, o amor do nosso Pai, a misericórdia, a graça, está alcançando você. E você entendeu que você só pode ser salvo por causa de Jesus Cristo. Basta dizer, Senhor Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu quero estar debaixo do seu poderio espiritual. Você que ainda não foi batizado, que já crê, não tarde a cumprir a ordem de Jesus e passe pelas águas. Você que ainda não participa, você que já crê em Jesus Cristo, que já foi batizado, mas ainda não participa, não se movimenta, não contribui financeiramente, não ora pelos missionários, por esses povos não alcançados. Eu não quero que você saia daqui com peso. Não é essa a minha intenção e nem a intenção do Senhor Jesus. Mas que você reconsidere isso no seu coração. E que você saiba que missões aqui, ali e lá é tarefa nossa, é sua.
Comece. E que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós como Igreja Batista da Borda do Campo e nos ajude a cumprir essa grande tarefa de pregar o Evangelho e anunciar Jesus Cristo, a alegria de toda a terra, o nosso Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém.